Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 10. Eu quero ler esse capítulo inteiro com você. Você pode acompanhar na sua tela, se a sua tradução for diferente, ou mesmo na sua tradução, as diferenças são poucas. Estou cansado de viver. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Pedirei a Deus, não me condenes. Faze-me saber o que tens contra mim. Será que tens prazer em me oprimir? Sim. Em rejeitar a obra das tuas mãos e em favorecer o conselho dos ímpios? Por acaso os teus olhos tens olhos de gente? Ou vês tu como vê uma pessoa? São os teus dias como os dias de um mortal? Ou são os teus anos como os anos de um ser humano, para te informares da minha iniquidade e indagares o meu pecado? Bem sabes que eu não sou culpado, todavia não há ninguém que possa me livrar da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora querem destruir-me. Lembra-te que me formaste como em barro e agora queres reduzir-me a pó? Por acaso não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestistes e de ossos e tendões me teceste. Tu me deste vida e bondade, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas ocultaste estas coisas no teu coração. Agora sei que este era o teu plano. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for iníquo, ai de mim, e se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou envergonhado e olho para a minha miséria. Porque se levanto a cabeça, tu me caças como um leão feroz, e de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. Renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Por que me tiraste do ventre da minha mãe? Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me em paz, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para um lugar do qual não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de escuridão, de trevas profundas, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é como a escuridão. Pai, fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Quantos aqui não poderiam pegar esta oração, assinar embaixo e dizer, é minha? Quantos aqui em algum momento já não começaram o dia dizendo isso, cansei de viver? Quantos aqui não conseguem entender por que uma dificuldade se sucede à outra? Quantas vezes, ontem eu vivi um dos dias mais estranhos e difíceis, né? Eu saí de casa, nós temos um barco, eu e meu irmão, vocês sabem disso, já falei. E nós alugamos esse barco para a Rede Globo, para o programa Profissão Repórter, o Caco Barcelos, fazer a cobertura do show da Madonna em Copacabana. Então nós fizemos revisão do motor há 2 semanas atrás, fomos para lá de manhã, ajustamos todos os detalhes, porque nós tínhamos a intenção que fosse
de fato um serviço impecável. Afinal de contas, nós estaremos levando uma equipe de reportagem da Rede Globo para passear entre os barcos, enfim. Passamos o dia ali desde 8 horas da manhã. Por volta de 4 da tarde, a gente saiu para abastecer e o nosso motor quebrou. Tentamos resolver desesperadamente antes das 8 da noite, que era o horário que havíamos combinado com eles a saída, mas não deu jeito. Conseguimos um outro barco emprestado. Irmãos, então 8 da noite, vocês imaginam o caos que nós estávamos. Desde 8 da manhã, eu saí de casa com um copo d'água, comi 4 gomos de tangerina. Às 7 horas da noite, eu estava apenas com um copo d'água e 4 gomos de tangerina. Aflitos, conseguimos um barco. Sublocamos um barco para não deixar de prestar o serviço. E o barco estava cheio de problema. E foi um caos. Por mais de 2 vezes, 3 ou 4, ficamos à deriva no meio dos barcos em Copacabana, ao ponto de quase bater num iate, que deve custar uns 50 milhões por aí. E no final, entre trancos e barrancos, tentando ir aqui e ali, no último instante, faltava pouco tempo para acabar o show, a gente conseguiu parar do lado de uma outra embarcação e aí o Caco e parte da equipe foram para essa embarcação fazer entrevistas e eu me afastei um pouco e fiquei a uns 200 metros de distância esperando ele me ligar para que eu fosse lá buscá-lo. E o show acabou e ele disse, vem me pegar, e o barco não ligou mais. Consegui um barco que estava por perto para pegar a equipe da Globo, levar de volta para a Marina. Às 2 horas da manhã eu estava à deriva em Copacabana, todo mundo foi embora e eu fiquei lá olhando o Copacabana Palace, esperando a Madonna me dar um tchau. Fui rebocado às 2 da manhã para a Marina, cheguei em casa às 4 horas da manhã. Consegui comer um misto quente às 8 horas da noite. E eu falei, gente, foi o pior dia da minha vida. Que tolice. Foi só um dia. Foi só um dia onde tudo deu errado. Mas tem gente que todo dia parece que dá errado. Tem gente que há anos as coisas estão dando errado. Tem gente que quando nasceram parece que já nasceu no lugar errado, na família errada. Na classe, eu tenho clareza que eu nasci no lugar errado, eu era para ser irlandês. Eu não tenho nada a ver com esse calor que está fazendo lá fora. E às vezes a gente acorda como Jó, que de repente, do dia para a noite, a vida dele começa a dar tudo errado, sem que ele saiba porquê e sem que ele tenha feito nada para merecer que tudo desse errado. Um dia ele estava lá vendo seus filhos celebrando felizes com as noras, seus netos, e fazendo churrasco todo final de semana, se alegrando, cultuando a Deus, e no outro dia ele perdeu todos os filhos, todos os bens, tudo que ele tinha, perdeu a saúde, apodreceu, ficou em cascos de ferida dos pés à cabeça, cheirando mal, fedendo. Mal sabia ele que Deus havia dado uma permissão a Satanás para tocar nele, feri-lo, mas com uma restrição: não toque na sua vida. Aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui, porque eu já vi muita gente gostando de fazer sermões, criticando e desdenhando da mulher de Ló, porque ela, em algum momento, disse a ele: por que você continua louvando a Deus e sendo fiel? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha quanta desgraça Deus permitiu vir na sua vida, a mulher de Jó, perdão. E aí, irmãos, a gente olha para essa mulher como se ela fosse uma vilã na história de Jó. Mas olha que detalhe.
Deus disse a Satanás, pode ferir a vida dele, só não toque na sua vida. E Satanás leva tudo, mas não leva a mulher de Jó. Será que é porque ela era uma das coisas mais importantes que constituía a vida daquele homem? E que, a despeito de tudo, ela esteve lá, do começo ao fim dessa história. Não toca na vida dele, então Satanás disse assim, então eu não posso tirar a sua mulher. Coisa boa quando a gente entende isso, né, irmãos? O que seria de mim sem Margarete? Eu acho que se Deus dissesse para Satanás, fere ele do jeito que você quiser, mas não toca na vida dele, Satanás diz assim, não vou poder mexer com a Margarete. Mas esse homem perdeu tudo. E agora ele está fazendo esta oração, está dizendo, eu cansei de viver. Não vou mais medir as minhas palavras, eu vou dizer para Deus o que eu penso. E ele diz assim, não me condenes, Deus, mas eu vou dizer. Estou sentindo aqui e vou abrir meu coração. E a primeira coisa que ele diz para Deus é, será que tu tens olhos como de gente? Está aqui no versículo 4. Ou ouves como uma pessoa? São os teus dias como os dias de um mortal? Ou os teus anos como os anos de um ser humano? Para te informares da minha iniquidade e indagares do meu pecado? Ou seja, irmãos, às vezes as coisas não estão errado na vida e acontecem tantas coisas. Nós olhamos o Rio Grande do Sul debaixo de água e as pessoas se perguntam, será que Deus é efetivamente um ser todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipotente? Se ele é tão poderoso, será que não é bom? E se é tão bom, será que não é tão poderoso assim, ao ponto de impedir que tragédias e coisas ruins aconteçam? É essa pergunta que Jó está fazendo para Deus. Será que tu és como um dos mortais? Será que não és onisciente? Será que não tem tanto poder assim? Porque a minha vida foi destruída e parece que ou o Senhor não sabe, ou o Senhor não entende, ou o Senhor não tem poder de intervir a meu favor. Ou uma hipótese pior. Que é a segunda coisa que ele diz. As tuas mãos, versículo 8, me plasmaram, me fizeram. Lembra-te que tu me formaste e agora queres me reduzir a pó? No verso 13 ele diz, mas ocultaste estas coisas no teu coração e agora sei que esse era o seu plano desde o começo. É como se Jó estivesse dizendo para Deus, eu já não sei se isso é tão bom assim como eu acreditei. O fato de Jó jamais ter perdido a fé e jamais ter blasfemado contra Deus não significa que ele não duvidou, não significa que ele não se inquietou, não significa que ele não gemeu nas suas... Ele diz isso para os seus amigos certa vez, você já viu algum boi, algum animal ser fustigado sem gritar? Quando ele grita é porque é do humano gritar, é do humano colocar a sua queixa, é do humano você olhar e dizer, Deus, eu não entendo, Deus, eu não consigo compreender, que amor é esse? Tem uma cena, quem viu aquele filme do Jim Carrey, o Todo-Poderoso, o primeiro filme Todo-Poderoso, que tudo começa a acontecer errado na vida dele, e todas as coisas estão acontecendo de ponta cabeça, e Deus diz para ele assim, é porque eu te amo. Sim. E ele diz assim, então me ama menos. Tu me ama menos, porque se esse é o teu jeito de me amar, é o que Jó está dizendo para Deus, é esse o teu jeito de me amar, o Senhor me faz, eu não existia, o Senhor me faz do nada, o Senhor me faz uma obra perfeita, a tua imagem, a tua semelhança, para depois a minha vida virar esta desgraça, é isso, Deus. Não é legítima essa queixa, gente? É legítimo. Ele diz assim, porque parece que não importa o que eu faço. Se eu for justo,
e decidi te afrontar, o Senhor vai me castigar porque eu te afrontei. É o que ele está dizendo aqui. Se eu for justo, versículo 15, eu não ouso levantar a cabeça, pois estou envergonhado e olho para a minha miséria. Porque se levanto a cabeça, tu me caças como um leão feroz. Se eu for justo e te questionar que eu não mereço passar o que eu estou passando, eu vou ser vítima da tua fúria, porque te questionei. Aí ele diz assim, e se eu for pecador? Aí que não tem jeito. Versículo 14, se eu pecar, tu me observas só esperando para me pegar na esquina. Quantos fazemos esta imagem de Deus? Quantos vivemos com este dilema? Quantos aí fora estão distantes de Deus e preferem acreditar que não há Deus exatamente porque parece que este Deus poderoso, criador e amoroso não se explica ou não é coerente com a realidade que nós enxergamos. Versículo 18, Jó diz assim, por que me tiraste do ventre da minha mãe? Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu. Não seria melhor? Para que essa vida? Para que serve a minha vida? Para que presta a minha vida? É o que Jó está dizendo. Você já se fez essa pergunta? Para que serve esta vida? Onde tudo está errado. Teria sido como alguém que não existiu. Eu estou no 19. No verso 20 ele diz, não são poucos os meus dias? Será que eu já não sofri demais? Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Será que já não basta o que eu sofri até aqui? Cessa, pois, e deixa-me em paz, para que por um pouco eu tome alento. Deixa eu pelo menos respirar, sabe? Uns 2 dias assim de tranquilidade, mas não tem nenhum. Antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, para das trevas, da sombra da morte, terra de escuridão e trevas profundas, terras da sombra da morte, do caos, onde a própria luz é como a escuridão. Sabe, meu irmão, este homem que diz isso, que entra em crise com Deus, nem parece o mesmo homem que lá no capítulo 19, olha aí no texto, no versículo 23, ele diz assim, quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em um livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Lê comigo em voz alta, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo de minha pele, em minha carne verei a Deus, eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, de saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Este homem que duvida, que questiona, é o mesmo homem que no lamento, na dor, na angústia se levanta para dizer que apesar da dúvida, apesar das suas questões, apesar dos seus devaneios, ele tem uma fé que sustenta o seu coração. Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará sobre a terra. Aleluia! Esta é a esperança que se sobrepõe a toda e qualquer pergunta, dúvida, medo. Eu sei que o meu Redentor vive e chegará um dia que ele se levantará. Chegará um dia onde esta história terá um ponto final e Deus vai dizer, chega, eu vim redimir a tua história. Aleluia.
Esta é a esperança. Mas a quem não saiba e não consiga compreender que Jó não compreendeu. E se você continuar lendo, você vai ver as queixas dele, as perguntas que ele faz para Deus. Deus ficou quietinho enquanto Jó fazia estas indagações todas. Deus fica olhando Jó. Deus fica contemplando Jó, na sua confusão, na sua dúvida, nas suas perguntas, nas suas incompreensões. Tem um gravezinho sobrando aí, Petrelli. Vê aí, por favor. Vem para o salão que você vai ver. Mas, no capítulo 38, Deus diz assim, olha só, irmãos, que coisa linda. Jó está questionando Deus, Jó está perguntando Deus, Jó está brigando com Deus. E no capítulo 38, o texto diz, coloca o texto para mim. Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Eu acho fantástico quando a narrativa começa dizendo, Deus respondeu a Jó do meio de um redemoinho. Assim que a tua vida está, né? É assim que a tua mente está, é assim que teu coração está. Está tudo tumultuado, está tudo sendo derrubado, está tudo sendo varrido, está tudo sendo arrastado, mas é do meio desse redemoinho que você vai ouvir a voz de Deus. E o nosso desafio é conseguir ouvir Deus falar. Não quando há o silêncio da paz, mas quando há o barulho da tempestade. É exatamente na hora onde parece que a gente não consegue ouvir. É de dentro desta tempestade que Deus quer falar com você. É de dentro desse tumulto da sua vida que Deus quer te falar alguma coisa. E foi por isso que quando eu estava ali atrás contando essa história de ontem, ali para os irmãos do louvor, e eu dizia, o dia de ontem foi um dia onde tudo deu tão errado que é um dia especial para eu guardar num lugar especial da minha memória. E o irmão falou assim, não é um dia para esquecer? Falei, não, é um dia para ficar num lugar especial da memória, porque eu não quero esquecer as minhas dores, eu quero aprender com elas. Eu quero crescer com elas. Eu quero chegar lá na frente e ver que isso tudo fez parte da minha história. Isso tudo fez parte do meu caminho. Como já disse aqui, certa vez um homem de muito sucesso, de muitas conquistas, foi entrevistado e disse assim, qual o segredo de você ter conseguido chegar neste lugar da vida e ter conquistado tudo isso, e ter feito tanto sucesso? E ele diz assim, o segredo é que todos os meus planos deram errado. Todos os meus planos deram errado. Este foi meu segredo. Chegar num lugar da vida e saber que este momento fez parte do meu caminho. Irmãos, e se você ler o capítulo 38 em diante, a conversa que Deus tem com o Jó, até o capítulo 40, e depois ainda continuando no capítulo 41 até o capítulo 42, onde Deus vai revelar uma grandeza, uma onipotência, um tamanho, uma dimensão que nós não conseguimos alcançar. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse, quem é esse que obscurece os meus planos? Com palavras sem conhecimento, Deus está falando com Jó, cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. É muito legal quando o ser humano tem a pretensão de, na sua sabedoria, na sua filosofia, na sua ciência, na sua teologia, achar que tem argumentos para questionar Deus e a sua existência e o seu poder. E aí Deus surge nessa história dizendo assim, vamos inverter esse diálogo? Eu agora vou perguntar para você e você me responde. Onde você estava, versículo 4, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda você. Pergunte a qualquer cientista, ateu que seja.
evolucionista que seja, se ele pode se estender para além da singularidade que deu origem a todo o universo, se ele pode dizer o que criou esta singularidade, do que ela se constituía, qual era a sua massa, a sua natureza, qual era a substância original de todo o universo. E a ciência terá que ter a humildade de dizer que a razão, ela precisa ter um ponto onde ela para, porque ela não pode retroceder ao infinito. Pois eu quero dizer para você que se a ciência não pode retroceder a perguntas infinitas, então ela não pode alcançar a dimensão do nosso Deus, porque Ele é o infinito, o eterno, o que está para além de tudo. Aleluia! E se Deus não pode ser provado pela ciência, isso não é um problema de Deus. Eu tenho pena da ciência. Nós flamenguistas temos duas religiões. Nós somos cristãos e flamenguistas, né? Vocês sabem disso. E não tem aquela história? O Zico não ganhou a Copa do Mundo. Não tem isso. Um dia falaram isso para alguém, que eu achei muito fantástica essa resposta. O Zico não ganhou a Copa do Mundo. Aí a pessoa diz assim, azar da Copa. Azar da Copa, que o Zico nunca ganhou a Copa. Azar da Copa. Azar da ciência, que não pode provar Deus. Azar da ciência, que não tem mecanismos, ferramentas, instrumentos capazes de observá-lo. Azar da ciência. Eu gosto de Descartes, quando Descartes diz assim, ok, você não tem argumentos para provar que Deus existe, mas há que tê-los para provar que Ele não existe. Tem? Tem. Então é melhor, quando chegar nesse ponto, fazer silêncio. Fecha esse parênteses da ciência. Mas Deus diz assim, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Que coisa fantástica. E Deus vai fazendo perguntas. No capítulo 40, verso 3, Jó responde ao Senhor e diz, eu sou um indigno. O que eu posso responder aqui, te responderia eu. Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez eu falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém, eu não prosseguirei. E aí, Deus não parou não. Deus disse assim, calma, não acabei de falar. No verso 6 diz assim, então o Senhor do meio do redemoinho continua no redemoinho. Respondeu a Jó. Sabe o que eu gosto de ver essa repetição? No meio de um redemoinho, Deus falou com Jó, aí Jó disse assim, desculpa, Senhor, eu não vou falar mais nada. Aí Deus diz assim, pois é, mas não é peça porque você está pedindo desculpa que vai ficar tudo bem. Vamos continuar no meio do redemoinho. E a história de Jó continua. E Deus continua fazendo perguntas. Cinge os lombos como um homem, por eu lhes farei perguntas. Verso 7, e você me responderá. Será que você está querendo anular a minha justiça? Ou você quer me condenar para se justificar? Você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Você pode trovejar com a voz com que Ele troveja? Será mesmo? E aí, nessa sequência muito interessante, que Deus pega 2 seres mitológicos dos mais poderosos dos mitos da antiguidade, o Berremote e o Leviatã, como exemplo para dizer a Jó, até esses medos mais profundos da alma humana, eu tenho domínio e controle sobre eles. Aí chega no capítulo 42 que Jó diz assim, então Jó respondeu ao Senhor e disse, eu bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, eu falei do que eu não entendia.
coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar e farei perguntas, e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aí vem a cena final do livro, que diz assim, e depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também, aí ele faz o eremita e começa a responder os amigos de Jó, mas olha só o que o Senhor diz no verso 8. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele para que não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Agora lê o verso 10 em voz alta comigo. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. Quando a gente entende que o propósito da nossa vida não está circunscrito a nós. E quando Jó percebeu que a sua existência era para abençoar o outro, quando ele tira da sua existência o foco na sua própria dor, para entender que mesmo na sua miséria, mesmo no seu sofrimento, mesmo na podridão do seu corpo, Deus estava colocando homens ali saudáveis, homens que estavam em perfeito estado, talvez de harmonia, de alegria, de paz, de tranquilidade, mas Deus estava dizendo, Jó, você não entende o propósito dessas coisas acontecerem, mas na verdade é porque você ainda não entendeu que o propósito da sua vida é abençoar a vida de alguém. Algum propósito Deus sempre tem. Algum propósito Deus sempre tem. E que nós não saberemos. Como Jó jamais soube. Que no dia em que ele, tendo perdido tudo, disse, louvado seja o nome do Senhor. O seu louvor se estendeu e ecoou em todos os universos possíveis e criados. E todo ser, e toda criatura, e todo ser vivente do mundo visível e invisível, ouviu a proclamação do louvor de um homem, cuja adoração transcendeu até mesmo a adoração dos anjos, porque ele, Jó, ele viu a dor, ele experimentou o mal, e ainda assim ele amou e louvou e adorou a Deus. Este louvor foi um louvor que superou toda e qualquer adoração do universo, e este homem, cuja vida a integridade, a pureza, a retidão e a firmeza de não negar a fé no seu Deus, se colocou como aquele que, estando em miséria, estende a mão para orar e abençoar os seus amigos, porque Deus mudou a sorte de Jó. Da nossa vida muda de perspectiva quando a gente para de olhar e dar foco ao nosso sofrimento e começamos a nos perguntar, Senhor, há tantos sofrimentos no mundo, o meu dia de ontem foi um dia difícil, mas ele não se compara às dores e angústias daqueles a quem o Senhor me levantou para abençoar. Vocês entenderiam, possivelmente, se a Margarete chegasse aqui e dissesse, presbíteros, o pastor não pôde vir, ele ficou de 8 da manhã até as 4 horas da madrugada, num dia terrível, chegou em casa arrebentado, cansado, exausto, e ele não pôde levantar, precisava descansar. Certamente os presbíteros também entenderiam. Mas a minha vida não existe para eu me fechar nos meus próprios sofrimentos, nas minhas dores. Eu existo para abençoar alguém. Eu não sei o que acontece comigo e por que acontece, mas eu sei que Deus tem um plano e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, é o que Jó diz no versículo 2. Eu quero terminar com você lendo este capítulo, este fragmento mais uma vez. Capítulo 42, versículo 2 em diante. Vamos lá, em voz alta. Bem sei
Vamos forte? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os olhos. Amém? Até aqui. Eu não sei o propósito e eu não sei por que você está vivendo o que está vivendo. Mas eu sei que você, quando sair deste lugar, da vida, você conhecerá a Deus de um jeito que você jamais poderia. Não fosse exatamente tudo que a mão poderosa dele permite acontecer com você. Confia. Eu sei que o seu Redentor vive e que ele se levantará sobre a terra. Amém.